Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus. Hoje falei aqui sobre plenitude, sabedoria e a força da ação. Porque não basta você ter uma fé, né? Você ter uma fé morta, você precisa ter uma fé em ação. E quando você tem Jesus, porque ele foi o equilíbrio da paz ao se entregar na cruz por nós. E ele fez essa diferença, né, de ter Deus na nossa vida. E ele foi o equilíbrio disso, dessa paz. Temos também que ter a sabedoria de discernir, de entender, de buscar conhecimento, mas também não só ficar aqui, também é ter ação, é receber e colocar em prática, é seguir, é buscar, é falar da palavra, é algo, tudo que ele coloca aqui dentro de você tem que gerar algo para transformar a vida de outros. Entende? Isso a gente vai construindo aos poucos e a gente vai entendendo qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão e o que ele tem para nossa vida. E assim a gente vai seguindo Jesus, entende? Assim a gente vai tendo plenitude, paz. Entendam que Deus é o escudo da nossa vida. Jesus é a rocha da nossa casa e a gente tem que ser essa estrutura que vai aguentar firme, essa coluna forte na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, para ter plenitude completa dos dons de Deus na nossa vida, né? Porque a plenitude, ela não é só financeira, mas ela é espiritual, ela é familiar, ela é profissional, né? E ela traz tudo isso, é um conjunto que a gente vai construir somente se entregando a Jesus. Ele é o nosso intercessor. Ele, né, é a pessoa que vai nos guiar até Deus, até mostrar o nosso caminho e estabelecer esse equilíbrio na nossa vida. Tá bem? Então, vamos bem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim declarar na sua vida que você tenha plenitude e sabedoria. Em Colossenses 1:2 fala, né, que Jesus, ele estabeleceu a paz. Ele foi ali o ponto de equilíbrio entre Deus e nós, entre os céus e a terra. Porque quando Adão e Eva fez o que fez, teve tudo aquilo, não havia esse equilíbrio, essa paz entre Deus e nós. E a partir desse momento, dessa entrega de Jesus, onde ele entregou o seu corpo, a sua carne, ele deu o seu sangue por nós, ele trouxe esse equilíbrio, né? Ele nos salvou. Porque ter Deus na nossa vida é a única salvação. Deus, ele é libertador, ele traz tudo de bom para nós. Sem ele, não seremos nada, seria como zumbis. Nem aqueles zumbis dos filmes, né? Anda sem direção, seríamos assim, né? E ele traz isso muito forte, que é importante ter Cristo na nossa vida, porque ele é o nosso intercessor, entende? E é importante estarmos conectados com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala muito que ele sofreu muito, né? Em carne mesmo, era maltratado, era preso, era perseguido. E mesmo assim ele fala que ele estava fazendo de bom grado, estava feliz. Porque ele estava levando a palavra do Pai. Essa era a missão dele, né? Em um tempo que a palavra já não falavam às gerações. Então ele teve essa missão de trazer a palavra, porque a palavra, né, que traz essa transformação, essa plenitude da sabedoria, né, a sabedoria inteligente que nos fortalece em Cristo. E tudo vai se tratar disso, da palavra que nos fortalece em Cristo, que Cristo é sim, né, que trouxe esse equilíbrio. Ele, né, nos fortalece no equilíbrio, na paz, na plenitude, na sabedoria. E quando a gente fala ali dos tesouros, né, da sabedoria, da ciência, está falando do quê? O que significa tesouro? Tesouro a gente tem que buscar, a gente tem que escavar, né, a gente tem que procurar, tem que ter tempo, tem que dedicação, né? Tem que, você sabe ter um objetivo, então você vai procurar esse tesouro. E você sabe que é importante para você, né? Para sua família, para tudo. Para ter essa plenitude, essa sabedoria, a gente precisa encontrar esse tesouro que é Jesus. Entende? Então é muito importante a gente entender que buscar esse tesouro em Cristo é você se dedicar a Ele, né? É em oração, é pregando a palavra, é falar das maravilhas que Ele faz na sua vida, é mostrar como Ele é grandioso para você, é ir na missa, porque, né, a igreja é o corpo de Cristo. É buscar fazer jejum para fortalecer o nosso espírito, porque nesse mundo nada é só natural, temos o espiritual também. Então tudo sabe, é dedicar
a ajudar, é dedicar a buscar, a ajudar o outro a enxergar. Eu recebi essa missão aqui, de falar da palavra de Deus. E isso gera transformação nas pessoas. A palavra, né, que a gente prega não é através de mim, mas é através de Jesus. Entende? Essa transformação vai chegar na sua vida, como chegou na minha. E não tem como não mudar quando você aceita Jesus como intercessor e salvador da sua vida. Não tem como, porque há uma transformação. Tudo à sua volta muda. Você muda. Você nunca vai ser o que você era. Hoje você é outra pessoa. Amanhã você será outra pessoa. E assim você vai absorvendo, né, esses ensinamentos. Você começa a entrar no propósito, entendendo, né, o que Deus quer para você, discernindo tudo isso. E você passa, que é muito lindo, a ter intimidade, a familiaridade com Deus, com Jesus. Esse é o maior, assim, o auge, assim, para mim. Que a partir do momento que eu comecei, que eu me dediquei, que eu decidi, né, eu passo a conhecer mais Ele, sabe? É uma coisa que só vivendo para entender. E quando você recebe Cristo na sua vida, não tem como ser a mesma coisa. Você vai prosperar em muitas áreas da sua vida, entende? A prosperidade, ela é a paz, entende? Ela é essa reconciliação, é viver pleno, é viver bem, feliz. É como se você vivesse um pedacinho do céu. Sempre sim, claro que vai ter adversidades, né? Porque o mal sempre está ali para te tirar do caminho, para te, né, provocar, para fazer você te desviar. Porque ele sabe a grandiosidade onde você vai chegar, ele não quer que você faça isso. Então é importante a gente ter a nossa identidade em Cristo forte, fortalecida, para não sermos pegos e abatidos, né, pelo mal. Mas que Cristo esteja ali na frente, nos protegendo, nos guiando, porque essa luz que reflete em nós é tão forte que o mal não aguenta, sabe? Quando você está ligado demais, quando você tem essa perseverança, porque muitas pessoas começam a seguir por um determinado tempo e vai parando, sabe? Mas temos que ter essa identidade forte, sabe? E se algo vir te atrapalhar, se algo te tirar do caminho, qualquer pensamento negativo, ansiedade, medo que vier, reze, se ajoelhe e peça livramento, salvação, que você não se desvia do caminho, sabe? Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim declarar na sua vida que você tenha plenitude e sabedoria. Em Colossenses 1:2 fala, né, que Jesus, ele estabeleceu a paz. Ele foi ali o ponto de equilíbrio entre Deus e nós, entre os céus e a terra. Porque quando Adão e Eva fez o que fez, teve tudo aquilo, não havia esse equilíbrio, essa paz entre Deus e nós. E a partir desse momento, dessa entrega de Jesus, onde ele entregou o seu corpo, a sua carne, ele deu o seu sangue por nós, ele trouxe esse equilíbrio, né? Ele nos salvou. Porque ter Deus na nossa vida é a única salvação. Deus, ele é libertador, ele traz tudo de bom para nós. Sem ele, não seremos nada, seria como zumbis. Nem aqueles zumbis dos filmes, né? Anda sem direção, seríamos assim, né? E ele traz isso muito forte, que é importante ter Cristo na nossa vida, porque ele é o nosso intercessor, entende? E é importante estarmos conectados com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala muito que ele sofreu muito, né? Em carne mesmo, era maltratado, era preso, era perseguido. E mesmo assim ele fala que ele estava fazendo de bom grado, estava feliz. Porque ele estava levando a palavra do Pai. Essa era a missão dele, né? Em um tempo que a palavra já não falavam às gerações. Então ele teve essa missão de trazer a palavra, porque a palavra, né, que traz essa transformação, essa plenitude da sabedoria, né, a sabedoria inteligente que nos fortalece em Cristo. E tudo vai se tratar disso, da palavra que nos fortalece em Cristo, que Cristo é sim, né, que trouxe esse equilíbrio. Ele, né, nos fortalece no equilíbrio, na paz, na plenitude, na sabedoria. E quando a gente fala ali dos tesouros, né, da sabedoria, da ciência, está falando do quê? O que significa tesouro? Tesouro a gente tem que buscar, a gente tem que escavar, né, a gente tem que procurar, tem que ter tempo, tem que dedicação, né? Tem que, você sabe ter um objetivo, então você vai procurar esse tesouro.
E você sabe que é importante para você, né? Para sua família, para tudo. Para ter essa plenitude, essa sabedoria, a gente precisa encontrar esse tesouro que é Jesus. Entende? Então é muito importante a gente entender que buscar esse tesouro em Cristo é você se dedicar a Ele, né? É em oração, é pregando a palavra, é falar das maravilhas que Ele faz na sua vida, é mostrar como Ele é grandioso para você, é ir na missa, porque, né, a igreja é o corpo de Cristo. É buscar fazer jejum para fortalecer o nosso espírito, porque nesse mundo nada é só natural, temos o espiritual também. Então tudo sabe, é dedicar a ajudar, é dedicar a buscar, ajudar o outro a enxergar. Eu recebi essa missão aqui de falar da palavra de Deus. E isso gera transformação nas pessoas. A palavra, né, que a gente prega não é através de mim, mas é através de Jesus. Entende? Essa transformação vai chegar na sua vida, como chegou na minha. E não tem como não mudar quando você aceita Jesus como intercessor e salvador da sua vida. Não tem como, porque há uma transformação. Tudo à sua volta muda. Você muda. Você nunca vai ser o que você era. Hoje você é outra pessoa. Amanhã você será outra pessoa. E assim você vai absorvendo, né, esses ensinamentos. Você começa a entrar no propósito, entendendo, né, o que Deus quer para você, discernindo tudo isso, e você passa, que é muito lindo, a ter intimidade, a familiaridade com Deus, com Jesus. Esse é o maior, assim, o auge, assim, para mim. Que a partir do momento que eu comecei, que eu me dediquei, que eu decidi, né, eu passo a conhecer mais dele, sabe? É uma coisa que só vivendo para entender. E quando você recebe Cristo na sua vida, não tem como ser a mesma coisa. Você vai prosperar em muitas áreas da sua vida. Entende? A prosperidade, ela é a paz, entende? Ela é essa reconciliação, é viver pleno, é viver bem, feliz. É como se você vivesse um pedacinho do céu. Sempre sim, claro que vai ter adversidades, né? Porque o mal sempre está ali para te tirar do caminho, para te, né, provocar, para fazer você te desviar. Porque ele sabe a grandiosidade onde você vai chegar, ele não quer que você faça isso. Então é importante a gente ter a nossa identidade em Cristo forte, fortalecida, para não sermos pegos e abatidos, né, pelo mal. Mas que Cristo esteja ali na frente, nos protegendo, nos guiando, porque essa luz que reflete em nós é tão forte que o mal não aguenta, sabe? Quando você está ligado demais, quando você tem essa perseverança, porque muitas pessoas começam a seguir por um determinado tempo e vai parando, sabe? Mas temos que ter essa identidade forte, sabe? E se algo vir te atrapalhar, se algo te tirar do caminho, qualquer pensamento negativo, ansiedade, medo que vier, reze, se ajoelhe e peça livramento, salvação, que você não se desvia do caminho, sabe? Peça isso, isso é importante. E você vai percebendo que as coisas vão se alinhando, porque Deus vai te abençoar grandemente, tudo que Ele tem para você será sempre maior e melhor do que você espera. Ele sempre vai transformar o ordinário em extraordinário na sua vida, o impossível no possível. E você tem que acreditar, entende? Que tem que vir de você. Essa mentalidade vai sendo construída aos poucos, conforme você vai seguindo Deus, entende? Quando você está com Jesus, né, buscando orientação, salvação, entende? Que aos poucos você vai entendendo. Quando você começa a ler a Bíblia, você já passa a ter uma outra mentalidade. E você sente o Espírito forte, sabe? O Espírito Santo te guiando, querendo que você consuma mais, que você busque mais, que você aceite mais, que você faça mais. Isso é o Espírito Santo te consumindo, né? A você querer mais sabedoria, você ter mais essa inteligência para buscar Cristo. Isso que nos fortalece em Cristo, é ter Ele cada vez mais na nossa vida. Então que você busque Ele, que você entenda que a plenitude é importante na nossa vida. A gente só passa a ter quando a gente encontra Jesus. Entende? Ele é o equilíbrio e sempre o será. Entende? Isso é importante a gente entender, né? Que a plenitude é a paz, é esse equilíbrio, é a ordem, é o shalom de Deus na nossa vida. Pra gente ter sim, né, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. A gente precisa ter esse shalom de Deus na nossa vida, essa paz, entende?
E quando a gente começa a entender isso, né, a gente começa a buscar a sabedoria. E a sabedoria nos dá a inteligência, o discernimento. E a gente começa a observar, a entender os sinais, a buscar mais, para buscar mais sabedoria. E um principal aqui, uma questão, nunca fique só estudando, só absorvendo, é muita inteligência demais, sabe? Não seja que nem um robô cibernético que só absorve. Seja uma pessoa de ação, que nem Jesus fazia. Ele absorvia muito de Deus. Ele estava sempre orando. Em muitos momentos fala que ele parava para orar. Por quê? Ele buscava Deus. Ele buscava essa inteligência, né? Mas o que ele fazia? Ele dava milagres. Ele falava suas palavras. Ele fazia as pessoas ser transformadas. Então, esse é o poder da ação. Quando você começa a agir, a falar, a fazer e ter esse movimento, outras pessoas serão transformadas pela sua dedicação, pela palavra que Deus disse para você e você está ali, sabe, pregando essa palavra, trazendo pessoas para perto de Deus, perto de Jesus, porque a gente tem sim que criar esse mistério de Deus, entende? Tudo isso é importante para a gente estabelecer esse equilíbrio na nossa vida e não ficar desorientado, com medo, só atrapalhos na nossa vida. Não tenha uma vida desse jeito, uma vida do mal, uma vida triste, angustiante, uma vida que te prende, que você se sente angustiado, um medo, a vida inteira desse jeito. Isso não é vida. Se você tá assim atormentada, perturbada e tudo dá errado para você, procure Jesus. Entenda? Pensa assim, já tá pior mesmo, então não tem como ficar pior, entende? Deus vai melhorar a tua vida. Se já tá estagnado, se já tá ruim, busque Jesus. Busque essa salvação na sua vida, mas que seja verdadeira, que seja divino, porque você pode até começar, mas ao longo do caminho você vai desanimando, vai desistindo. Você tem que entender que você tem que ter essa força fortalecida e buscar, mesmo que você ache que você não tenha resultado, porque isso acontece. Até no começo eu achava. Mas aos poucos eu fui percebendo que tudo que lá que aconteceu, que eu achava que não era nada, era um sinal. Era Deus mexendo os pauzinhos, era Deus fazendo algo na minha vida. E aí, quando eu estava no caminho, comecei a discernir, né? Ter essa sabedoria de começar a entender. Eu fui vendo, né? Como ele vai agindo na nossa vida, né? Devagar, aos poucos. Porque imagina, um bebezinho nasce, de repente você quer colocar 1 milhão de matérias, histórias e conhecimentos, tudo na cabecinha dele. Ele não vai entender, não vai conseguir, tanto que ele fala e anda, demora, tem um tempo de andar, de falar, né, de comer, de ir na escola, de tomar o remédio, não tem uma quantidade, dependendo do peso. Tudo tem uma ordem, um equilíbrio. E a gente precisa entender que Deus é assim também. A gente não tem como ele encher a gente de coisas se a gente não tem uma estrutura para aguentar essas bênçãos. Ele tem que preparar. Ele prepara nós para receber as bênçãos. E mais para isso a gente precisa, sabe, ter fé, acreditar e seguir Jesus. E não abater a momento algum. Se sentir alguma coisa, joelha e reza. Sabe? Peça e não desista. Esse é o caminho. Entende? Ter plenitude para ter equilíbrio e paz, ter essa sabedoria para discernir e entender o que Deus, né, de que forma que ele vai agindo na sua vida e ter a ação de fazer, entende? Uma fé sem ação é uma fé morta, então precisamos sim ter ação na nossa vida, porque tudo que Deus coloca aqui tem que gerar algo na gente, para transformar outras pessoas, não é assim que Jesus fazia? Então, coloque a sua fé, age como Jesus agia, pense como ele faria e se entregue. E vamos ficando por aqui até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. E compartilha, porque é um ato de generosidade. Eu quero muito que essa palavra chegue a outras pessoas. Eu tô aqui como o apóstolo Paulo, sabe? Entregando a palavra que Deus me direciona. Falando para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Então, isso é ungir Deus, sabe? É abençoar, é trazer essa paz, esse equilíbrio, é mostrar que Ele sim transforma outras vidas. Sim, que Ele faz mais do que a gente espera, algo maior, melhor. E tudo será extraordinário quando a gente encontra esse caminho, esse ponto de equilíbrio na nossa vida. Então, que você encontre Jesus, que você se entregue verdadeiramente e não desista do seu caminho. Porque quando Deus está ali com você, quando você está seguindo Jesus, tudo vai dar certo. E se der errado,
é por algum motivo. Porque como nós, né, somos pais, a gente sabe que a gente pode falar tudo sim para os nossos filhos, para eles não serem mimados, entende? E achar que a vida é fácil. Não, ele precisa também falar não, para nos fortalecer, nos amadurecer e nos preparar para as batalhas da vida. Porque sim, sempre haverá batalhas, mas você precisa entender, quando você tem Jesus na sua vida, toda batalha está ganha, tá bem? Beijinhos!